Essa vez que você foi no Jô, 10 anos atrás, foi para falar do livro dos psicopatas? Não, a última vez foi para falar de um livro do Mundo Singular, que era sobre autismo, e depois para falar sobre toque. E eu me lembro que, na época, ele perguntou sobre Michael Jackson. Eu fiz 4 ou 5 entrevistas com o Jô, essa foi a última. E a gente conversando sobre Michael Jackson, ele falou, Michael Jackson tinha umas manias. Eu falei, não, toque grave. E chegou uma hora que ele bateu ali na psicose, porque o toque muito grave pode evoluir para a psicose. O que é a psicose? A psicose é quando a pessoa sai da realidade. Ela cruza a fronteira da realidade. Então, ela começa a acreditar numa realidade que só é realidade para ela. É quando... Bom... Ela acredita em coisas que não são verdade. Mas tem um caminho para chegar lá. É quando vícios de comportamento levam a pessoa a perder o controle? Não, aí você está falando da psicose por uso de drogas ou Mas algumas às vezes os coisas. comportamentos são viciantes. Manipulação é um comportamento viciante. A pessoa manipula tanto quando vê. Não, mas tá aí vivendo é uma mais realidade... uma coisa de poder, né? O manipulador, ele sempre quer alguma coisa. A psicose é uma doença. Quebra com a realidade, né? E eu me lembro, não sei se você lembra daquela cena do Michael Jackson indo pro julgamento, né? E ele de guarda-chuva, de pijama, com um olhar muito assustado. Aquilo é um olhar da psicose. Tanto que eu falei assim, nossa, faltou um médico que gostasse desse cara, porque ele não tinha condições de responder a nada. Está vivendo em outra realidade. Outra realidade. O que leva à psicose? É medicação? É perder o controle da vida? Ou é simplesmente uma doença que aparece? Pode aparecer como uma doença, que é a tão conhecida esquizofrenia, né? Você quebra ali com a realidade e passa a ouvir vozes, ver coisas que não são reais. Ou pode ser consequência pelo uso pesado de drogas. Você pode ter. Só para eu pegar um paralelo aqui, né? Numa linguagem que eu consigo entender mais ou menos. Por exemplo, tem câncer do pulmão, que a pessoa adquiriu de tanto fumar. Se ela não tivesse fumado, ela não teria. Mas, às vezes, a pessoa nunca fumou e tem câncer no pulmão. Sim. A psicose é a mesma coisa? Às vezes, a pessoa tomou tanto remédio, às vezes, a pessoa agiu de uma maneira nociva há tanto tempo que adquiriu a psicose. Ou, às vezes, ela nunca fez nada disso e, mesmo assim, adquire a psicose. Pode, mas, em geral, o uso de drogas é o gatilho. A pessoa tem aquela genética... Quem fuma mais, corre mais o risco de ter câncer no pulmão. Que tem mais gatilho, né? Tá certo. Então, nesse sentido. Danilo, ela falou de ouvir vozes. Eu não quero desmistificar nenhuma religião, mas, por exemplo, gente que diz que vê coisas, o futuro pode ser só uma psicose, por exemplo? Pode ser uma psicose, mas também pode ser uma puta manipulação, né? Para ter poder sobre pessoas. Eu desconfio muito, assim. Olha, tem muito... Não vou falar a emissora, nem a igreja, mas tem muito pastor numa emissora concorrente que, por exemplo, você vai ver que vai manipulando o cara até ele conseguir o que quer. Mas o que é que você é? Eu sou o demônio. Não vou falar que é Universal na Record, mas tem muita gente... Muitas vezes você vê que isso aí está completo. E às vezes a pessoa... Mas o que leva a pessoa a ser manipulada desse jeito? É uma carência de fazer parte de algo? É uma tendência a ser manipulada ou ela está ganhando uma grana mesmo para atuar? Olha, em geral, não está ganhando uma grana. Em geral, líderes, de uma forma geral, religiosos ou não religiosos, eles sabem escolher quem são as ovelhas mais manipuláveis. Isso você sabe que eu já vi acontecer aqui. Eu já entrevistei o hipnólogo, já entrevistei 2, 3 hipnólogos, e antes dele aplicar a hipnose, ele escolhe. Claro. Você sabe o que aconteceu uma vez, foi o hipnólogo, foi o Pyong Lee, veio aqui? As pessoas acham que é combinado o que aconteceu na frente da câmera, não é combinado. O Pyong Lee passou no nosso camarim, ele fez uma pré-seleção com todos do elenco. Eu não passei na pré-seleção dele. Ele jamais te hipnotizaria, ele tem juízo. Eu não passei na pré-seleção, claro. O Roger não passou, quem passou foi o Diguinho e a Juliana. Porque e eles foram hipnotizados aqui. E serão. E eu vi vários pênis, assim, nunca vi tanto na minha vida. É verdade. Ele falou, você tá vendo todo mundo pelado. Ele falou, o Danilo tá soltando um raio da teta. E o Diguinho viu. E o único que eu conhecia faz tempo já era o do Danilo. Vamos respeitar, doutora. E aí? Não, mas engraçado, por exemplo, qual é a personalidade mais suscetível a ser hipnotizada? É aquela personalidade muito impressionável. Então, por exemplo, você está falando uma coisa aqui, de um crime, uma coisa. Aquela pessoa ali na plateia que abre o olho, assim, mais assustada, ela é absolutamente hipnotizada. Tá, ó, a gente já começou se desviando do assunto, porque as conversas com a doutora é sempre muito agradável. Eu gosto muito de conversar com ela.
Aliás, sempre, você está em tudo que é podcast, eu sempre assisto. Ai, que eu bom. gosto muito.